Existem lugares que carregam histórias sombrias e segredos que o tempo tentou enterrar. E o Japão tem um desses. Na Terra do Sol Nascente existe uma ilha que, à primeira vista, parece um conto de fadas, dominada por coelhos fofos que saltitam por todos os lados. Mas não se deixe enganar pela aparência encantadora. Por trás dessa imagem, há um passado sombrio e trágico que poucos conhecem. Segredos enterrados, horrores que desafiam a imaginação e uma ligação entre esses coelhos e eventos que marcaram a história de forma sinistra. Que lugar é esse? O que faz esses coelhos estarem ligados a tanto sofrimento? Prepare-se, porque hoje o belo mundo vai te levar ao Japão para revelar os segredos de uma ilha cujo passado faria qualquer roteiro de terror parecer fichinha. Quando você pensa no Japão, provavelmente a imagem que vem à mente é de metrópoles vibrantes e iluminadas, templos antigos ou até samurais lendários, certo? Mas o que muitos não percebem é que este país fascinante é, na verdade, um imenso arquipélago com milhares de ilhas espalhadas pelo Oceano Pacífico. Cada pedacinho de terra tem algo especial a revelar, carregando histórias, tradições e cenários únicos. Para você ter uma ideia, até pouco tempo atrás, o Japão tinha oficialmente mapeadas 6.852 ilhas. Parece muita coisa, não é mesmo? Mas em 2023, o país descobriu cerca de 7.000 novas ilhas que não estavam oficialmente registradas. Agora, são mais de 14.000 ilhas. É ilha que não acaba mais. Mas o que torna o Japão realmente especial não é apenas a quantidade de ilhas ou suas paisagens, mas a incrível maneira como ele mistura o novo e o antigo. Tradições milenares se entrelaçam com inúmeros festivais que fazem parte do dia a dia de mais de 125 milhões de pessoas. Além disso, o Japão tem santuários shintoístas que parecem de outro mundo, templos budistas que exalam paz, trilhas antigas abertas por comerciantes séculos atrás e jardins que mais parecem obras de arte. E para quem pensa que já viu de tudo, o Japão ainda guarda bizarrices como a adoção de adultos para manter linhagens. E não estamos falando de adotar filhos órfãos ou jovens perdidos. Estamos falando de homens adultos, na faixa dos 20 a 30 anos, que são adotados por famílias empresariais. Isso mesmo. Pode parecer estranho para quem não conhece, mas no Japão a adoção de adultos é uma prática comum e tem um propósito bem específico. Quase 98% das adoções no Japão envolvem esses novos herdeiros, que muitas vezes são genros ou funcionários de confiança. Essa tradição começou séculos atrás, quando era crucial garantir a continuidade dos negócios familiares. Se uma família não tinha filhos homens para herdar o negócio, eles adotavam um genro ou até mesmo um funcionário promissor para manter o legado intacto. E essa prática persiste até hoje. Gigantes como Toyota e Suzuki ainda utilizam essa estratégia para assegurar que o comando permaneça nas mãos de alguém com vínculos próximos, mesmo que não seja de sangue. Ou seja, a adoção aqui não é só sobre afeto, mas sim uma jogada estratégica para preservar o controle e o futuro da empresa em um país onde, culturalmente, o papel das mulheres no comando ainda enfrenta muitas barreiras. E claro, é impossível falar do Japão sem falar da comida. A culinária japonesa é um mundo à parte, que vai muito além do sushi. O ramen, com suas variedades regionais, é uma explosão de sabores, enquanto o takoyaki, que são bolinhos de polvo em Osaka, são uma verdadeira festa para o paladar. E para os mais aventureiros, há pratos curiosos, como o fugu, um peixe baiacu que precisa ser preparado com extremo cuidado para evitar o risco de intoxicação. Escolher por onde começar a explorar o Japão? Boa sorte! Com tanta coisa interessante, a missão é difícil. O arquipélago tem 4 ilhas principais: Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. E cada uma delas parece um mundo à parte. Honshu é a maior delas,
onde Tóquio dita o ritmo. Mas é só sair da capital que você encontra Kyoto, onde os templos antigos, os jardins zen e as ruas parecem guardados no tempo, sussurrando histórias de outras eras. No norte, Hokkaido é outra vibe. No verão, campos de lavanda que enchem os olhos. No inverno, um festival de neve que encanta quem passa. Sapporo, conhecida pela cerveja e as esculturas de gelo, não fica atrás no quesito surpresa. Já Kyushu é a ilha das fontes termais e vulcões ativos. Beppo é parada obrigatória para quem quer relaxar nas águas quentes, enquanto Kagoshima oferece um show à parte com o Sakurajima, um dos vulcões mais ativos do Japão. E por último, Shikoku, a menor das quatro, famosa pelo caminho dos 88 templos. Os peregrinos chamados de Enro caminham por montanhas, aldeias e cidades, seja para encontrar paz interior ou honrar as tradições. Mas nada de moleza, são 1.200 quilômetros de pura resistência. Agora, além dessas ilhas maiores, o Japão esconde algumas bem curiosas, com histórias únicas e algumas que até parecem assombradas. Uma delas é Okunoshima, onde mais de 1.000 coelhos correm livres pelos campos, como se todo dia fosse Páscoa. No tranquilo mar interior de Seto, existe uma ilha que, à primeira vista, parece saída de um conto encantador. Okunoshima, a famosa Ilha dos Coelhos. Mas por trás dessa imagem fofa e quase mágica, esconde-se uma história muito mais sombria e complexa. Aliás, o Japão é bem cheio desses contrastes sombrios. Você sabia que no país existem jovens que permanecem isolados por anos em seus quartos e apartamentos? Já ouviu falar de jovens que casam com bonecas e personagens de videogames? Se isso te assustou, espere só conhecer os evaporados, que são cidadãos japoneses que buscam ajuda de empresas clandestinas para desaparecer do mapa e deixar suas identidades para trás. Sobre essa face oculta, temos um vídeo aqui no canal que vai te chocar. Então, depois desse, assista. O mundo paralelo do Japão. O caminho da escuridão como você nunca viu. Mas voltando à nossa ilha. Os visitantes chegam atraídos pelos coelhos que correm livremente. Mas poucos imaginam que Okunoshima guarda um segredo aterrorizante. Esta pequena ilha fica no mesmo arquipélago do Japão, onde Hiroshima foi marcada por uma das maiores tragédias da história mundial. Mas, ao contrário da destruição causada por forças externas, o horror de Okunoshima foi fruto das próprias mãos japonesas. Até o final dos anos 1920, Okunoshima era uma ilha qualquer, habitada por pescadores e agricultores que levavam uma vida pacata. Mas, para entender como esse pedaço de terra se tornou um centro de produção de armas químicas, precisamos voltar ao Japão das décadas de 1920 e 1930, uma época de nacionalismo em alta e de ambições expansionistas. Naquele tempo, o Japão enfrentava desafios que ultrapassavam suas fronteiras. Com recursos naturais escassos, o país buscava desesperadamente se expandir para garantir sua sobrevivência econômica e se firmar como uma potência dominante na Ásia. Para isso, a estratégia adotada foi a de conquistar territórios ricos em matérias-primas, como petróleo e minerais, para reduzir a dependência das potências ocidentais. E foi assim que o governo japonês adotou uma política agressiva de expansão, alimentada por um fervor nacionalista, que defendia o lugar de destaque do Japão no mundo. O militarismo tomou conta do governo, que passou a ser guiado pelas forças armadas. Enquanto outros países tentavam limitar a corrida armamentista com tratados e acordos, o Japão via essas iniciativas como ameaças, restrições que precisavam ser superadas. O ressentimento crescia, e a resposta foi clara. O Japão precisava fortalecer seu poder militar. Entre as várias estratégias adotadas estava a produção de armas químicas. E é aí que Okunoshima entra na história. Isolada e fácil de controlar,
a ilha foi escolhida como um ponto estratégico. Em 1929, o exército imperial japonês começou a construir instalações para a fabricação de gases venenosos, incluindo o temido gás mostarda, desrespeitando abertamente os tratados internacionais. Trabalhadores foram levados para a ilha sem saber do perigo que os aguardava. As condições eram insalubres, perigosas, e muitos acabaram adoecendo devido à exposição contínua aos químicos. Um verdadeiro show de horrores. Operários e até estudantes mobilizados participavam da produção de gás venenoso sem saber o que realmente estavam fazendo. Só para ter uma ideia, ainda hoje, mais de 2.000 pessoas em todo o Japão vivem com deficiências ou problemas de saúde causados pela exposição aos produtos químicos de Okunoshima. As instalações contavam com fábricas, depósitos e áreas de teste, todas sob um controle rigoroso para evitar qualquer vazamento de informações. E sabe o que o governo japonês fez para garantir que ninguém soubesse do que acontecia ali? Okunoshima foi literalmente apagada dos mapas. Tudo era mantido em segredo absoluto. Os trabalhadores, muitas vezes sem noção dos riscos reais, enfrentavam condições precárias enquanto produziam mais de 6.000 toneladas de gás tóxico. Esse foco em armamento químico era o reflexo claro de um Japão que estava decidido a se fortalecer militarmente e consolidar seu poder na região. Mas então veio o trágico desfecho da guerra. Após os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, o Japão se rendeu em 1945 e as operações na ilha cessaram de forma abrupta. Tentando apagar qualquer vestígio desse período sombrio, o governo japonês destruiu documentos, enterrou resíduos tóxicos e tentou eliminar todas as evidências. As forças americanas supervisionaram a desativação das instalações e a limpeza do local, mas os danos ambientais e à saúde persistiram por muitos anos. Um legado difícil de esquecer. Foi apenas na década de 1970 que a ilha começou a se transformar. Com os esforços do governo e das autoridades locais, Okunoshima foi convertida em um destino turístico e um símbolo de memória histórica, revelando ao mundo as marcas que esse capítulo deixou para trás. E aí, você deve estar se perguntando: como os coelhos entraram nessa história toda? A verdade é que ninguém sabe ao certo, e esse é um dos grandes mistérios de Okunoshima. Não há uma teoria definitiva sobre como esses bichinhos tomaram conta da ilha, mas algumas histórias circulam por aí. Uma das hipóteses é que os coelhos foram trazidos para servir de cobaias nos testes de gás venenoso. Segundo essa ideia, os coelhos que hoje passeiam pela ilha seriam descendentes dos poucos que sobreviveram a esse período sombrio, especialmente depois que as fábricas de armamentos foram fechadas. Mas tem outra teoria que deixa tudo ainda mais curioso. Dizem que, depois da Segunda Guerra Mundial, uma excursão escolar levou os coelhos para Okunoshima. E eles ficaram por lá, fazendo o que coelhos fazem de melhor, se multiplicando rapidinho. Seja qual for a versão verdadeira, uma coisa é certa. Com o fim da produção de armas e a ilha abandonada, os coelhos tomaram conta do lugar. Sem predadores naturais para ameaçá-los, eles puderam se espalhar à vontade. Hoje, estima-se que há cerca de 1.000 coelhos vivendo por lá, transformando Okunoshima em um verdadeiro paraíso para os amantes de animais. Visitar Okunoshima é uma experiência e tanto. A ilha tem uma atmosfera de refúgio, onde os coelhos andam livres e já estão acostumados com o contato humano. Dá para brincar, acariciar e até alimentar os orelhudos. Quem vai para lá pode levar frutas e vegetais para agradá-los, mas há algumas restrições para garantir a saúde dos bichinhos. E claro, nada de levar cachorros e gatos, pois eles são proibidos para proteger os coelhos. Mas nem tudo por ali é só fofura. Com o aumento do turismo, alguns problemas começaram a surgir. Muitos visitantes não seguem as regras e acabam deixando restos de comida espalhados pela ilha. Isso atrai corvos e outros predadores das regiões vizinhas, o que pode colocar os coelhos em risco.
As autoridades locais trabalham constantemente para encontrar um equilíbrio entre o fluxo de turistas e a proteção dos orelhudos. Mas, claro, Okunoshima tem muito mais para oferecer além dos coelhos. A ilha é um verdadeiro presente para os olhos, com suas paisagens naturais de tirar o fôlego. Cercada por um litoral de águas cristalinas, é impossível não se encantar com suas praias e vistas. Ao sudoeste da ilha, você encontra a Colina do Sol do Entardecer, ou Hill of the Evening Sun, um local perfeito para assistir a um pôr do sol inesquecível. E não se esqueça de procurar o farol na Ponta Sul. Mesmo fechado para visitas, ainda é uma visão marcante. Okunoshima também abriga a maior torre de eletricidade do Japão, com impressionantes 226 metros de altura. E para quem deseja mergulhar na história, a ilha também abriga o Museu do Gás Venenoso. Esse lugar conta uma história pesada, mas necessária. Entre cadernos, roupas de trabalho e equipamentos antigos dos operários, o museu relembra o poder destrutivo das armas químicas e os anos em que Okunoshima foi um centro de produção desse tipo de armamento. Muitos dos gases produzidos ali foram utilizados durante a invasão japonesa à China, nas décadas de 1930 e 1940. Além disso, Okunoshima ainda guarda as ruínas das antigas instalações militares. São estruturas de cimento abandonadas após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, que parecem saídas de um filme de terror. Algumas áreas são de acesso restrito por segurança, mas grande parte da ilha está aberta para quem deseja explorar e conhecer um pouco mais dessa história complexa. Se você quiser prolongar a experiência, Okunoshima tem até um hotel. Ele combina conforto moderno com o charme histórico da ilha, oferecendo uma experiência única e conta até com um pequeno campo de golfe. Dá para aproveitar o contato com a natureza, mergulhar nas memórias do passado e, claro, passar ainda mais tempo ao lado dos famosos coelhos. Aliás, não importa onde você vá, os coelhos estão por perto, acompanhando suas aventuras. E assim, chegamos ao fim da nossa viagem por Okunoshima, a Ilha dos Coelhos. Agora, queremos saber de você. O que achou mais marcante? O passado militar de Okunoshima ou a transformação da ilha com seus incontáveis coelhos? Conta pra gente nos comentários. Se você curte conteúdos que exploram histórias assim, continue com a gente para descobrir mais lugares com histórias únicas e inesperadas. Obrigado por estar com a gente até o fim. Nos vemos no próximo episódio dessa viagem por esse nosso belo mundo.